Então vamos lá. Pessoal, para quem não conhece, olha aqui para a tela, eu quero você com atenção 100% nessa tela para não ter dúvida, tá? Eu tenho aqui um book de ofertas, tá? No momento, tá? No momento, eu não vou entrar no coração do book. Eu vou falar do sentimento, do que eu preciso. Lembra que eu desenhei para você? Lembra que eu desenhei para você esse cenário aqui? Olha para cá novamente. Olha para cá. Produção, corta para cá. Corta para cá. Cortou para cá? Eu tenho esse cenário aqui. Pullback 1, 2 e 3. Eu quero entrar comprado no 4 e acredito que tem um movimento ainda muito maior para cima. Eu tenho o VAP. Vamos considerar que eu tenha um volume de agressão aqui e eu preciso de intenções na compra. Maravilhosa. Maravilhoso isso aí. Só que não é só a intenção, porque a intenção ela pode ser mentirosa. O cara pode botar o lote e o mercado, quando chegar ali, o cara tirar o lote e você comprar na frente do cara e ser estopado. Qual é a pegada? Qual é a sacada? Eu vou passar essa sacada aqui. Pega o caderno e caneta, porque esse assunto aqui eu paguei caro para receber. Eu paguei vários cursos e depois de muito curso foi que eu vim encontrar simplicidade. Beleza? Isso aqui vale ouro e vocês que estão aí sabem disso. Então vamos lá. Eu tenho um book de ofertas na tela, focado na tela. Não olha para o meu rosto. O foco é na tela, produção. O foco aqui é na tela. Pessoal, eu tenho aqui uma tela, um book de ofertas. Não importa o nível de preço. Não é isso que eu quero passar para você. Então o que acontece? Do lado esquerdo eu tenho um lado comprador. É o cara que está com a intenção na compra. É o cara que está colocando o lote na compra. Por exemplo, quando você quer comprar o dólar no 50, você faz, eu quero comprar um contratinho no 50. Você vai e clica lá, independente se for pelo gráfico ou Superdom. Você colocou uma ordem lá e a ordem vai ficar aí. Eu consigo visualizar a sua ordem. Por quê? Porque do lado esquerdo, o que acontece? Eu tenho os participantes que estão colocando a ordem. Então, se eu colocar um contrato, 10 contratos, 20 contratos, independente do contrato, eu vou saber quem está colocando lá. O importante não é quem, porque as pessoas operam de forma errada. Eu digo isso porque eu operei por anos. Como assim? Lá fora, no mercado americano, não se olha quem foi que comprou, e sim o tamanho do lote, a recorrência do lote, a renovação do lote. Cara, isso é muito importante. Os seus olhos têm que estar voltados para isso. Então pensa comigo, se lá fora eu não tenho participantes de compra e venda, só vejo o lote, será que eu ficar me atentando quem está comprando muito ou não é viável? É sustentável? É bom? É saudável? Claro que não. Porque da mesma forma que um cara está comprando muito de um lado, ele pode estar vendendo por outro lado, por outra ponta, por outro banco, ou até corretora que você não vai estar sabendo. Isso é importante. Recentemente a gente teve um caso de um colega, né? Vamos chamar assim um colega, que não conheço, que o cara vendeu tanto e o mercado foi contra ele. Chegou em determinado momento que ele estava tentando sair com as ordens na pedra e as corretoras e os bancos perceberam que ele estava lascado. E nessa hora, o pessoal começou a comprar mais sem deixar o mercado cair. E o cara foi estopado. Por esse cara aqui, você tem um sentimento, cara. Mas nem sempre o sentimento é verdadeiro. Mas quando você tem a parceria, isso é muito importante. Quando você tem a parceria, eu já estou dando aula de book, eu não estou contando história. Quando você tem a parceria entre instituições bancárias, bancos, é muito mais relevante. Então pensa aqui comigo. No lado esquerdo, eu tenho os participantes que estão colocando o lotinho lá. Num pouquinho mais para o lado direito, eu tenho a quantidade de contratos. Mais para o lado direito, eu tenho o nível de preço que está sendo ofertado. Mais para o lado direito, eu tenho o lado vendedor, o melhor nível de venda, né? Lá em cima. Ou você pode colocar embaixo, isso é só configuração. Aqui eu tenho a quantidade de venda. E aqui eu tenho o banco, a corretora, etc., que está ofertando. Pessoal, escreve aí se você pegou a ideia até agora. Analise novamente aqui no papel
onde eu desenhei. Se eu quero comprar aqui, eu preciso de participantes diferentes e que seja instituições bancárias. Porque o banco, ele faz movimento. Corretora não faz movimento no dólar. Beleza? O movimento que eu falo é continuidade de movimento. Então, se eu quero comprar ali, eu preciso de comprador ali, eu preciso que instituições estejam presentes. Uma só é bom? Não. Duas, mais ou menos. Três é legal. Se uma blefar, eu tenho duas. Fora a sardinhada. Detalhe, sardinhada nem tanto, porque sardinhada não segura preço. Mas a maioria da sardinhada, olha para cá, vai estar querendo atuar aqui em cima e não aqui. Então aqui geralmente eu tenho banco. Hoje lá no Telegram eu tirei um print. Quando o mercado estava caindo, ele respirou, o pessoal estava vendendo. Quem estava vendido era o banco, acho que foi isso. E o resto tudo comprado. Então assim, pessoa física, tudo ao contrário, o banco vendendo. Acho que foi isso ou foi o contrário, o cenário contrário. Pessoal, pega a ideia. Segunda coisa que eu preciso, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso são instituições bancárias tentando comprar ou vender. Se eu quero vender, eu preciso que bancos estejam posicionados na venda. Se eu quero comprar, eu preciso que bancos estejam posicionados na compra. Isso é lógico. Isso aí todo mundo já sabe. Só que tem uma diferença. Só que tem um detalhe aí, tem um gancho. Eu já tenho o banco, tá? Vou desenhar aqui para vocês aí já anotar também no caderno, tá? A primeira coisa que eu preciso é que bancos eles estejam presentes. Se eu quero comprar na determinada região, o banco tem que estar presente. E parceria entre bancos, tenha mais de um banco. Tem um detalhe também. Eu preciso de lote. Se eu tenho só a robozada atuando naquela região, isso é ruim para mim. É bom se a robozada está ligada ao meu favor. Se eu quero comprar como eu desenhei, ter um robô ali girando de uma, duas, três instituições é interessante, porque ele está desgastando o vendedor. Mas ele não faz movimento, às vezes ele desgasta. Quando acaba a agressão de venda e o book fica vazio na venda, pode ser que ele saia consumindo os níveis de preço. Mas é difícil. Atualmente está sendo possível. Mas eu quero que você entenda se eu quero comprar, vou repetir, eu preciso de banco, parceria e preciso do lote. O lote ele tem que estar em destaque. Se eu quero comprar e eu sou banco, eu não vou colocar um mini contrato. Eu vou colocar diversos contratos. Isso é importantíssimo. O book você pode levar para qualquer ativo aqui abriu agora. O dólar, o índice, as ações, você pode utilizar onde você quiser. Você só precisa saber como é o comportamento de cada ativo. Um conselho que eu dou, quem opera comigo sabe. O cara só pode operar um outro ativo quando ele já performa naquele que ele opera todo dia. Porque o cara que fica pulando de galho em galho, eu aposto que ele não ganha dinheiro. Beleza? Porque ele opera dólar, se dá mal do dólar, vai para o índice. Ah, é mais fácil, é mais leve. Aí apanha no índice, vai para a ação, vai para a opção. Daqui a pouco o cara volta. Daqui a pouco o cara tem que estar arrumando um emprego. Ou então o cara perdeu todo o dinheiro. Pessoal, pegou a ideia aí? Escreve aí se está pegando essa ideia aí. Então a primeira coisa, bancos, parceria. A segunda coisa, eu preciso do lote. Eu preciso que o lote ele esteja em destaque. Qual é o tamanho do lote? Todo mundo pergunta isso. Minha gente, vai depender do mercado. Antigamente eu tinha lote no book de um único participante de 200, 300, 150, 400. Hoje tem hora que o cara está renovando de 20 em 20, de 15 em 15, 40 em 40. Tá? Então vamos lá. Fora o lote, eu preciso que o cara renove o lote. Pensa comigo, se eu quero entrar, olha aqui para o papel, se eu quero entrar comprado aqui, eu tenho banco, mais de um banco, e eu já vi que apareceu o lote, eu preciso da recorrência do lote. Pô, se eu boto 50 lotes para comprar nos 50, Maria vem e vende a mercado e consome meus 50. Se eu tenho interesse de comprar, não esteja blefando, eu vou renovar mais 50. Maria vai bater na minha cara, vai vender para mim. E eu vou dizer, ó, a Maria tá aqui, afoita, tá vendendo, tá comendo meu lote, eu vou renovar mais 50. Se eu quiser incomodar,
Eu não renovo mais 50. Eu renovo 100. Eu renovo de 100 em 100. Maria toma meus 100. Eu renovo mais 200. Maria já olha para mim e pensa assim, olha para o papel. O mercado ele criou deslocamento, voltou, possivelmente o cara que está comprado aqui, ele já comprou aqui, já está vendendo por outra ponta, então ele está sorrindo. Minha gente, o cara que está executando lá, ele é um ser humano também. Ele tem um sentimento. Isso é lógica. Então, se eu quero comprar, eu tenho banco, eu tenho lote, eu tenho renovação de lote, só isso já me dá uma tranquilidade para operar. Eu nasci do book. Eu sei que o Times in Trades é importantíssimo, mas eu nasci do book. Vou fazer aqui um desenhozinho para você entender uma coisa, que possivelmente esse desenho você já viu por aí, e a turma copiou. Mas é o seguinte, primeiro, segundo e o terceiro, eu preciso da renovação do lote. O cara compra, o cara vende. O cara renova a compra, aí vem alguém, toma o lote dele, ele renova. Toma o lote dele, renova. Toma o lote dele. Só que tem um detalhezinho aí que acontece no Times, que é na aula de amanhã. Que aí é pancada, é a junção das duas ferramentas. Aí você vai para outro patamar, quando você começa a associar as duas, aplicando um cenário gráfico na região do lugar correto, como está aqui no desenho. Então é outro patamar, cenário gráfico, cenário de região e ferramentas para dar confirmação. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Então eu tenho o banco, eu tenho o lote e tenho a recorrência do lote. Só que tem um detalhe que todo mundo se esquece, que eu me esqueci por anos, que na hora H, na hora do pega para capar, o cara fica parecendo um calango sem ver nada. Se eu quero comprar, se eu tenho o banco querendo comprar naquela região, se eu tenho o lote aparecendo, se o cara está renovando o lote, eu já vou empurrar meu lote. Beleza. Como é que está a venda? Será que nesse momento aqui, olha aqui para o papel, será que nesse momento aqui eu não tenho pessoas? Quando eu falar pessoas, são instituições vendendo ali. Cara, se eu tenho instituição batendo, vendendo ali, tira a mão do mouse. Você precisa ter um desequilíbrio entre o comprador e o vendedor. Nesse cenário aqui do papel, eu tenho que ter um desequilíbrio vendedor. O vendedor tem que acabar aquela vontade de vender. Se ele não acabar, eu vou estopar. Você vai estopar. Qualquer pessoa vai estopar. Por quê? Aqui em cima, se você for analisar, pode ser um novo ciclo de movimento de baixa e você não vai saber. Por isso que o book te traz o sentimento. Se chega nessa região, você sente uma fraqueza de venda, é ali onde você vai comprar. Por quê? Porque você tem um gráfico, porque está a favor da tendência ou do movimento, porque você tem um volume price dizendo que ali é para comprar, porque você está vendo o volume de agressão dizendo que aquela região foi onde teve muita agressão na subida anterior. Porque você tem uma média móvel, porque você tem um indicador. Dessa forma, você vai ganhar dinheiro do mercado. Porque você tem um cenário e sabe o porquê está entrando. E o book está te dando um sentimento, cara. O book é a antecipação da parada. E o Times é o que aconteceu. Se aconteceu, já está atrasado.